Pai Senhor para todos, mais um dia, mais uma oportunidade. Quero desejar também um bom dia para os pessoal da live que vão entrar, participar. Antes de eu começar, quero pedir aos irmãos aí que nos acompanham, que ainda não é inscrito nesse canal, você não paga nada para se inscrever, você vai estar ajudando esse trabalho, contribuindo para que a palavra de Deus possa ser divulgada, alcançar mais almas. Né? Eu tenho um canal no YouTube onde eu coloco todas as mensagens completas. Né? Se você quiser se inscrever lá no canal, lá, tá bom? E tá compartilhando. Você fica à vontade, como eu disse, né? Não paga nada. E você vai estar ajudando nesse trabalho, tá bom? Se você estiver gostando do nosso trabalho, amém. Se não estiver gostando, né? E vocês possam orar por nós aqui, para que nós possamos melhorar. Eu quero, da parte de Deus, trazer no meio deste dia um ensinamento que está em Apocalipse, capítulo 2. A leitura vai ser feita do versículo 18 ao versículo 23. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 23. E diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja de Tiatira, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como o bronze polido. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Porém, eu tenho contra vocês uma coisa: é que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados. Porém, ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu a jogarei numa cama, onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Amém? Irmãos, Jesus ele pede para o apóstolo João escrever uma carta, e essa carta para ser enviada ao anjo da igreja de Tiatira, que é o pastor da igreja. Só que nós podemos observar, irmão, que Jesus está no céu, só Deus, e a igreja está aqui na terra. Só que tudo que acontece na igreja, Jesus, ele vê. Ele vê. Olha só, irmão. Aparentemente aqui é uma igreja impecável. Aparentemente, Senhor Deus, aqui é uma igreja impecável. Ó,
Ele diz aqui no versículo 19: eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que tem amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que antes. Ou seja, aparentemente, irmão, uma igreja dessa é para ser aplaudida, é para ser louvada. Diante dos homens na terra, é uma igreja desejada. Olha só, uma igreja elogiada. Só que muitas das vezes, irmãos, Jesus vê o que a gente não vê. Jesus vê o que o líder não vê. Jesus vê o que os obreiros não vê. Jesus vê o que os membros não vê. E é isso que nós temos que nos preocupar e fazer um autoexame sobre a nossa vida. O que eu estou fazendo está agradando a Deus? O que eu estou fazendo está de acordo com Deus? Porque eu posso estar na obra de Deus servindo, achando que eu estou servindo a Deus, mas eu estou na obra servindo, mas fazendo da minha forma. Da minha forma. Ah, mas eu estou na obra de... Irmão, quantas ligações eu já ouvi aqui de interno com a família dia de sábado. Ah, eu estou fazendo a obra, agora eu estou na obra. Está fazendo o quê, irmão? Que obra o cara está fazendo aqui? Vem de chegar uma pessoa nova aqui, evangelizar, acolher, tá entendendo? Vai falar mal da casa, falar mal do pastor. Que obra o cara está fazendo aqui? Chega um cara hoje aqui, já tem gente com 2 meses aqui. O cara que chega hoje aqui, olha para o cara que está 2 meses aqui, o cara está insatisfeito, o cara está aqui murmurando, o cara está aqui, parece que está obrigado. Aí pela ligação, estou bem, estou fazendo a obra. Quantas ligações que teve? Não, irmão, é porque as pessoas gostam de enganar. As pessoas gostam de enganar. Elas gostam de passar uma coisa que elas não estão vivendo, cara. Gostam de passar uma coisa que não é realidade. Já entrou um hábito de enganar, mentir. Aí quando as pessoas vão olhar na realidade, não é nada daquilo que passou. Ó, essa igreja aqui, irmão, Jesus diz assim, ó, nessa igreja tem uma que se diz profetiza. Olha, ela não é uma profetisa enviada por Deus. Quantas pessoas, irmão, aí se como é que eu posso dizer? Intitula. É o título de... se auto-titula, né? Intitula, se dá um título de que não é. Pois é. Passar para as pessoas. Ou seja, exatamente. Ou seja, quantas pessoas hoje se diz uma coisa que ela não é dentro da igreja? Quantas pessoas hoje, irmão, parece que virou assim, brincadeira. Missionário fulano de tal, levita. Aí você vai ver, irmão, não tem compromisso com a obra, não tem compromisso com Deus, não tem vida com Deus, tá entendendo? E ainda canta ruim. E ainda não faz a obra. Perdeu o ouvido aí. Levita tal, missionário tal, meu irmão, é tanto título para pouca feitura. Não sei se aqui tem dessas coisas, mas no Ceará é cheio, irmão. Cheio. Lá nas tribunas, irmão, é cheio, irmão. Levita, missionário. Passa o dia dormindo. Pega o microfone, não dá um testemunho que ganhou uma alma, que entrou dentro de uma favela, que ganhou, entrou, foi nos bairros, fez a obra, abriu igreja. Eu digo que eu conheço pessoas assim. Quantas pessoas dentro da igreja hoje se titulam hoje
profeta, profetiza, irmão, mas são rebeldes, não obedecem o pastor, corre, foge das obrigações dentro da obra. São pessoas que se promovem, se promovem. Aí Jesus está dizendo aqui, escreve aí, Paulo. Perdão. Escreve aí, João. Envia lá para onde da igreja lá. Se ele não tem um discernimento para discernir, se ele não tem visão espiritual, eu vou mandar uma carta para ele. Porque ele está tolerando essa mulher dentro da igreja. Ele não está vendo, irmão, o problema, o escândalo que essa pessoa está fazendo dentro da igreja. Ele não está vendo, irmão, que essa mulher está desviando muitos dentro da igreja. Irmão, já vai ter outra igreja que Jesus vai dizer, se escreve aí, João, que nessa igreja aí tem a sinagoga de Satanás. Olha aí. Aqui é uma que se diz profetiza, na outra era que tinha a sinagoga de Satanás. Misericórdia, Jesus. Jesus não repreende Tiatira por falta de culto, mas por tolerância ao pecado. E eu vou ser sincero para você, irmão. O que tem de igreja hoje tolerando o pecado, porque senão as igrejas se esvaziam. Toda vez que a igreja chama de normal o que Jesus chama de pecado, ela deixa de ser igreja e passa a ser apenas um ambiente religioso. Um ambiente religioso. Irmão, eu aprendi, e eu vejo isso na Bíblia, que quando nós buscamos algo de Deus, é para ver mudança. É para ver mudança. Os cultos que os apóstolos faziam, irmão, as pessoas que iam para os cultos se convertiam. E pode ver as cartas doutrinárias dos apóstolos, irmão, que eles batem contra a imoralidade, contra os maus costumes, contra a maneira de viver. Então, assim, se você ou nós buscamos Deus, e próprio Jesus, ele vai relatar muito sobre isso, irmão. Uma delas, uma certa vez, o povo estava seguindo Jesus, ele faz uma pergunta ao povo, quem quer me seguir? Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, todo dia carrega sua cruz e depois vem e me segue. O próprio jovem rico que procurou Jesus vai dar ali um discipulado, um ensinamento para ele sai triste. Porque ele era apegado à riqueza. A riqueza no coração dele estava acima de Deus, e Jesus foi dar um discipulado, ele não gostou. Ele preferiu voltar para casa, triste, mas não aceitou a libertação. Aí a gente vê as igrejas hoje, irmão, o mundo entrando, invadindo dentro dela, irmão, que mudança está tendo, irmão? Que mudança está tendo? Que mudança? Hoje os líderes estão tolerando o pecado da igreja, irmão. Hoje os líderes estão tolerando o jovem fazer o que quer, o obreiro fazer o que quer. Também de se admirar, né? Muitas das vezes começa pela liderança. Começa pela liderança. Quantos líderes hoje, irmão, que se promove como pastor, se promove como líder?
Só digo uma coisa, irmão. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Conheça a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não deixe se levar, irmão, só por tempo, por igreja. Não deixe se levar, irmão. Precisamos se congregar? Precisamos. Vamos deixar de se congregar? Não. Mas o que nós não podemos é compartilhar, irmão, tolerar, irmão, aquilo que muitas das vezes nós condenamos. Muitas das vezes aquilo que nós observamos que o próprio Deus não aceita. Então aquilo que Deus não aceita não é para mim aceitar. Aquilo que Deus abomina é para mim abominar. Pastor, mas eu não creio na Bíblia. Então essa palavra não é para você, filho. Fique em paz. Pastor, eu acredito, mas não concordo muito na Bíblia, não. Amém, irmão. Depois você conversa com Deus. Todos nós vamos ter uma oportunidade um dia de conversar com Deus. Vai ter um grande juízo. Só que é o seguinte, hoje nós estamos pela graça. Naquele grande dia, Jesus diz lá em João capítulo 5, nada poderei fazer de mim mesmo, mas eu julgo segundo o que o meu Pai manda. Então o juiz, ele não julga do jeito que ele quer, ele julga segundo a lei. É como disse aqui, nós vamos prestar conta das nossas obras, Só que, observando algumas coisas aqui nesse texto, Jesus deu tempo para o arrependimento. Jesus deu tempo para ela e os outros se arrependerem. Ó, o versículo 21. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Meu irmão, veja bem, não adianta você insistir com quem não quer nada. Isso é verdade, senhor Dilson. Palavra jogada fora. Não adianta, irmão, é você jogar pérolas ao quem? Aos porcos. A própria Bíblia que diz isso. Não adianta, irmão, você querer ajudar quem não quer ser ajudado, irmão. Olha só o versículo 21, cara. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados. Olha a misericórdia e a bondade de Deus, irmão, diante do pecador. Tem gente, irmão, que está dentro da igreja, faz aquele show, sai, vai beber, vai adulterar, vai... Irmão, Deus está te dando tempo para tu se arrepender, isso é verdade. Deus está dando tempo para você, irmão, abandonar essa vida de pecado. Só que, olha só a continuação do texto. Só que ela não quis abandonar a vida de pecado. Tem gente que não quer abandonar. Uma vez eu fiz uma pergunta, um rapaz chegou aqui alguns anos atrás. Acho que foi o primeiro ano que eu cheguei aqui. Então isso vai fazer 10 anos. E eu recebi esse rapaz, era uma meia-noite por aí. Era uma meia-noite e meia. Eu recebi ele. Eu trouxe ele, foi até o pastor presidente dessa obra. Eu fiz uma pergunta a esse rapaz para nunca mais. Eu perguntei assim, ó. Tu crê, irmão, que tu vai ser liberto? Aí o cara disse assim, se eu não cristo, eu não estava aqui. Começaram a caçoar de mim. A resposta que ele deu, se eu não cristo, eu não estava aqui. Beleza. Um mês depois eu sentei com ele. Ele disse assim, irmão, você lembra quando você chegou aqui, eu fiz uma pergunta para você? Ele ficou assim, eu disse, eu vou fazer você lembrar. Tu
crê, irmão, que tu vai ser liberto aqui? Se eu não crisse, eu não estava aqui. Você lembra? Ah, tu está com um mês aqui, irmão. O que tu mudou? A diferença, irmão, é que tu está engordando aqui dentro. Não está usando droga aqui. Aí tu não quer nada com Deus, só me dá trabalho aqui. Então, irmão, vou só te dizer uma coisa. Quando eu te perguntei assim, tu crê que tu vai ser liberto? Aquilo que é para tu crer, tu rejeita, que é a palavra de Deus. É o que tu mais rejeita aqui dentro, é a palavra de Deus. Então, tu nunca vai ser liberto. Porque é a palavra que liberta. Conhecereis a verdade, a verdade é libertará. Então, assim, tem pessoas, irmãos, que ela não quer. Hoje, essa pessoa, ela vive no presídio. Voltou para o presídio de novo. Só que, assim, Jesus deu tempo para o arrependimento. Muitas das vezes, só Deus, eu meditando, tem pessoas que Deus permite vir para cá. Para cá. Para aqui ver se ela se arrepende. Não é que ela vai ser liberta. Que ela se arrepende para poder entrar o tratamento nela. Irmão, para entrar o tratamento numa pessoa, há um processo muito grande. A pessoa pensa que só entrou na igreja e ali está entendendo, está no culto, e ali pronto, já resolveu todos os problemas, todo mundo vai perdoar ele. Ah, entrou dentro de uma casa de recuperação, porque está na casa de recuperação, todo mundo tem que acreditar nele agora a vida mudou, agora a família olha uma semana depois, já está um pouquinho gordinho, está entendendo aquela coisa toda. Muitas das vezes, irmão, precisa Deus permitir que aquela pessoa saia dali, põe no outro canto, para ver se a pessoa consegue se arrepender. Para depois, se entrar o arrependimento, entrar o tratamento. Entrar o tratamento. Agora, só que veja bem, o que é o arrependimento? O que é? Você aí na live aí, o que é o arrependimento para você? O que é que você entende como arrependimento? Nós aqui, como nós entendemos o que é o arrependimento? Oi? Se arrependeu dos pecados, irmão, são vários, não são? São vários. Tem gente que confunde arrependimento com remorso. Arrependimento com remorso. Como é o remorso? Como é o remorso? Vamos lá. Um exemplo. Eu dou a oportunidade aqui ao Francisco. O Francisco aqui é o monitor da casa. Estou dando uma oportunidade com ele, para ele. Só que na minha ausência ele fica fazendo coisa errada. Na minha ausência ele entra dentro da minha casa, tira coisa, tem uma permissão. Ele usa a máquina de lavar que não é para usar. Tudo na minha ausência. Só que aí, um dia eu descubro. E agora ele sabe que eu descobri. Aí agora ele vai começar o que na mente dele? Vai começar com, olha só a besteira que eu fiz. Olha só agora, não vou ser mais monitor. Olha só agora, vou voltar a estaca zero. Olha só agora, eu tinha tudo, agora não tenho nada, perdi a confiança. Olha só, agora perdi tudo aqui. Só que ele não está arrependido. Ele está remoendo das coisas que ele vai perder. Agora, o que é o arrependimento? Vamos lá. É uma mudança profunda de mente, coração e direção que envolve tristeza pelo pecado. Pedro negou Jesus. Só que você não vai ver Pedro negando Jesus de novo. E o remorso faz a pessoa fugir, se esconder.
não encara. Como é que é saber que a pessoa quer mudar, se a pessoa foge, se a pessoa se esconde? Foi igual o caso de Judas Iscariote. Se Judas Iscariote tivesse se arrependido e tivesse feito igual Pedro esperado 3 dias, Jesus tinha perdoado ele. Só que ele preferiu o quê? Se esconder, trazer mais mal para a vida dele. Pedro não. Pedro foi orar, Pedro foi jejum, Pedro foi chorar, esperou e teve a oportunidade de estar de frente com Jesus. Então, quantas pessoas hoje, irmão, ela vive de remorso? Você dá a oportunidade, ela faz a mesma coisa ou até pior. Quantas pessoas aqui, meu, já têm oportunidade e o que mais faz é me enganar? Pastor, me perdoa, pastor, me dá outra chance, pastor, eu preciso de ajuda, pastor. Você dá uma chance, quando é fé, a pessoa fala a mesma coisa. Arrependimento entra na verdade também. Eu entendi. Arrependimento entra também com uma verdade também. Ah, porque o arrependimento faz você falar a verdade. Eu estava aqui, pensando no que tudo que eu fizer aqui escondido, eu estou fazendo escondido do Senhor, do Senhor Dilson, do que é, mas não de Deus. Então, tipo assim, se eu tenho a oportunidade de chegar no Senhor e falar, pastor, vem cá, estou arrependido, aí eu fiz isso de errado, e o Senhor pode me perdoar, mesmo que eu vou ser discipulado, eu vou perder a confiança, mas eu contei a verdade. Eu acredito assim, que entra na parte do arrependimento. Quem está arrependido, ele está preocupado que vai perder, ele está preocupado de ali ter, como diz o ditado, a sua alma lavada, a sua mente limpa. Existe isso aí. Sim. Eu entendi que o arrependimento entra. Eu não me importo que eu vou perder, o pastor vai me tirar agora da monitoria, mas em compensação eu falei a verdade. É o primeiro sinal que eu estou arrependido. Eu não vou vir com argumentos. A pessoa que não se arrepende, ela vem com história, assim. Ela não vem com a verdade. Ela vem com justificação. Justificação não é arrependimento, irmão. Não é arrependimento. E o pior de tudo, igual essa mulher aqui, Jezabel, que é uma figura que o Senhor traz lá do Velho Testamento. A rainha, a Jezabel, que perseguia muitos profetas, que trouxe para Israel o adultério, a prostituição, a adoração a outros ídolos. Então, assim, Jesus deu tempo para essa mulher e os demais se arrepender. Só que a Bíblia diz que ela não quis. E sobre arrependimento é uma mudança profunda de mente, coração e direção, que envolve tristeza pelo pecado. Ou seja, diante disso, sabe o que eu vejo? Mesmo a pessoa no pecado, Deus deu uma oportunidade. Porque o prazer de Deus, irmão, não é perder ninguém. O prazer de Deus é conquistar. E Deus está dando oportunidade. Só que ela não quer. Oportunidade para a pessoa confrontar seus pecados e mudar seus caminhos. Então, essa oportunidade, só disso que Deus nos dá, é para que nós venhamos confrontar nossos pecados e mudar nossos caminhos. Meu irmão, olha só. Se eu sei que a bebida está me fazendo mal, então por que eu vou continuar bebendo? Se eu sei que o cigarro está me fazendo mal, por que eu vou continuar fumando? Se eu sei que as drogas estão me fazendo mal, por que eu vou continuar me drogando? Se eu sei que o adultério não está me fazendo bem, por que eu vou adulterar?
Se eu sei que mentir, irmão, não é de Deus, quem mente, a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, então quem mente é do diabo, então por que eu vou mentir? Eis a questão. Aí a oportunidade que Deus está me dando, está lhe dando, está dando a nós, é para nós confrontar os nossos pecados, irmão, para nós mudarmos de caminho. Só que nós insistimos nos nossos erros. Nós insistimos em errar. Eu sempre digo, irmão, pessoas que usam droga, pessoas que bebem, vêm para cá, e pessoas estão aqui comigo, não sei quantos meses, pessoas dessas não é viciada. Se ela voltar a beber, usar droga, fumar, elas não são viciadas. Aí já não é vício, aí já é um desejo de fazer. Um vício é diferente do que o desejo de fazer. O viciado, irmão, ele não se controla. O viciado, ele não consegue, irmão, passar, irmão, vários dias sem usar. Sem beber, sem praticar. E por que eu consigo, dentro de uma casa de recuperação, ficar 6 meses sem usar droga, sem beber, sem fumar, e quando eu saio, eu pratico tudo isso? É porque é um desejo seu, mas vício não é. É um desejo, você fala, é um hábito seu, né? É assim, antigamente eu falava que era mau hábito, mas a pessoa não passou 6 meses aqui trabalhando no mau hábito, então ela está 6 meses aqui, ela não está mais com esse mau hábito. Então a minha visão sobre isso mudou. Ah, por causa do mau hábito. Não, é porque ela quer fazer. E quem que impede? Deus não chega para Caim, antes de Caim matar Abel, e conversa com Caim. Deus orienta Caim. O pecado bate a porta, mas cabe tudo a dominar. Então, desejos vai vir, só que assim, agora, depende de mim se eu querer realizar ou não. Mas eu passei 6 meses dentro de uma casa de recuperação, mostra que eu não sou viciado, mostra que os maus hábitos caíram por terra, porque durante esses 6 meses eu fui trabalhado a minha mente, fui trabalhado o meu corpo, fui trabalhado a minha vida. Então, eu não tenho mais esse mau hábito. Então, isso demonstra que eu não sou viciado. Mas por que eu estou bebendo de novo? Então, por que eu estou fumando de novo? Por que eu estou usando droga de novo? Essa é a questão. Então, às vezes é porque a pessoa quer. Ah, mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca, pastor. Eu fiz isso por causa... Irmão, você está lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Tem nada a ver aí o contexto. Tem nada a ver de usar para ir pecar, para ir fazer o que quer e usar a palavra de Deus como desculpa. Tem nada a ver com isso aí, não. Então, nós entendemos, irmão, que Jesus, ele dá tempo para o arrependimento, certo? Vamos lá. Deus é paciente e não convivente. Presta atenção, irmão. Deus é paciente e não convivente. Eu vou ler algumas passagens bíblicas aqui para eu e você entender. 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. O que vai dizer aqui nessa passagem? O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador, ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Me ajuda a tua Bíblia aí para ler na outra tradução aí. Encontrou aí? Lê aí para nós. Entendeu?
1 Coríntios, ó. Vou ler aqui nessa outra tradução aqui. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Cadê? Aqui. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda comais. Aí, nessa tradução que eu li aqui primeiro, que deixa bem explicadozinho, ó. O que eu digo é que você não deve ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador, ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. Veja bem, irmão. Só que hoje nós se dizemos cristão, né? E muitas das vezes não só tolera essas pessoas, mas como muitos também, como se diz, irmão, praticam. E olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, com esses não sentam nem para comer, irmão. Esses que se dizem irmão, e é bebarrão. Esses que se dizem irmão, que é maldizente. Esses que dizem irmão, que é avarento. Esses que se dizem irmão, você não vê nada de Deus, irmão. Usa muitas das vezes, irmão, a igreja, a Bíblia, usa muitas das vezes até o nome de Deus, irmão. Só para se esconder. Eu vou ler outra passagem, irmão, que está aqui no Salmo 103. Deus não é convivente com o pecado. Salmo 103, versículo 8. O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Olha só, irmão. Deus, ele é o quê? Amoroso, misericordioso, bondoso, mas tem limite. Você vê Jesus dizendo aqui, envia a carta lá para o anjo, lá para ler lá para essa que se diz Jezabel, ou que se diz profetiza, que eu dei tempo para ela se arrepender. Então tem limite. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Mas Deus é também o quê? Justiça. Vou ler outra passagem que está aqui em 2 Pedro. Segunda carta de Pedro. Capítulo 3, versículo 9. Cadê? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. Deus é o seu Pai. Então Deus é paciente comigo e com você, com todos nós. Ele só não é convivente com o meu, teu, nosso pecado. A nossa maneira de viver. Sede santo, como eu também sou santo. Então, veja bem, eu tenho Deus como meu Pai, mas eu não quero receber as instruções do meu Pai? Ah, pai, é o seguinte, é igual o filho, né, quando comprar 18 anos, né, fala com o pai, e tem muitos talvez fazendo assim, não com palavra, mas com atitude diante de Deus. Ah, agora eu já cresci.
Agora eu tenho que seguir meu caminho, Deus. Até aqui o Senhor me ajudou, até que o Senhor me ensinou, até que o Senhor me instruiu, mas agora eu já sou adulto, eu tenho que seguir o meu caminho. Agora eu já sei o caminho da igreja, agora eu já sei na hora que eu precisar, onde buscar, eu sei agora algumas palavras em oração, eu tenho algum conhecimento da palavra, eu já sei, tá bom, pai, para de encher meu saco. Então, às vezes, muitos filhos não fazem assim com os pais, pai e mãe. Quantos não estão fazendo assim com Deus? Quantos? Eu achei muito forte esse versículo 9. Quem é filho de Deus não continua pecando. Ó, não continua pecando. Tá? Ou seja, eu não dou continuidade naquilo que eu fiz. Cheguei para Deus, me arrependi e pedi perdão. Então Deus não vai ver mais eu fazendo. Agora, por quê? Porque a própria palavra diz o quê? Porque Deus é o seu pai. Então, ela não pode continuar pecando. Porque ele não pode continuar pecando. Porque Deus é o seu pai, é o nosso pai. Então, paciência tem o quê? Limite. Tem limite. Até quando, irmão, vamos brincar com o que é sagrado? Até quando vamos brincar com o nome de Deus? Até quando, irmão, vamos se esconder atrás de uma Bíblia? Até quando, irmão, vamos se esconder atrás de uma gravata? Até quando vamos se esconder atrás de um paletó, ou dentro de um paletó, né? Atrás não, dentro, né? Hein? Até quando vamos se esconder dentro de uma igreja? Irmãos, tudo tem limite. O mesmo Cristo que salva é o Cristo que disciplina. O versículo 21 do que nós estamos estudando deixa bem claro isso aqui. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, versículo 22, portanto, eu a jogarei numa cama, onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que ele se arrependa. O que Jesus está dizendo? Vou colocar ela numa cama, meu. E todos aqueles que seguem ela no leito. Irmão, quantas pessoas hoje, dentro da igreja, estão doentes? Estão indo de mal a pior. Tem pecados, irmão, ocultos que ninguém sabe, mas Deus sabe. E Deus deu tempo para se arrepender, não se arrependeu. Nós estamos num mundo cheio de bactéria, cheio de doença. Estamos. Tem várias maneiras de Deus recolher as pessoas para o seu seio, para o céu? Tem. Mas aqui está falando, irmão, de pecado. Aqui está falando de pessoas que estão fazendo a obra. Mas não está fazendo a obra, irmão, direcionada por Deus, do jeito que Deus quer. E o pior de tudo, tem muita gente cega, tem muita liderança cega. Tem muita liderança, irmão, que para ver a igreja cheia, ela tolera coisas que Deus não está tolerando. Que muitos líderes estão aceitando dentro das igrejas coisas que Deus não aceita.
Porque se ele bater de frente, se ele falar a verdade, muitos vão sair da igreja. E ele não quer dirigir uma igreja com poucos membros. Aí, veja bem, irmão, movimento não tem nada a ver com a presença de Deus. Nós somos muito emotivos, qualquer coisa nós se emocionamos, irmão. Qualquer coisa, a gente, irmão, se arrupeia, pula, corre. E muitas das vezes não é nem a presença de Deus. Porque eu aprendi algo, irmão. A gente ora pedindo a presença de Deus, né? Deus, desce para a tua presença, Deus. E lá em Atos capítulo 2, o que foi feito diante da promessa que o Espírito Santo ia descer? Então, o Espírito Santo está só na terra, está na terra. O que nós precisamos fazer, irmão? Nós precisamos agora zelar para não perder a presença de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Corinto o seguinte. Deixa eu ler aqui. 1 Coríntios, está aqui, está até aberto aqui. Deixa eu ver aqui, versículo, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Por que eu vou ficar... Senhor, desce a tua presença na minha vida. Senhor, eu quero a tua presença. Aí o cara está lá, não sei quantos anos dentro da igreja. Aí olha só o que ele diz aqui no versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus não destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O que eu tenho que fazer agora? É zelar, irmão. Zelar. Você não vai ver aonde o apóstolo Paulo chega, Senhor, derrama a tua presença. Não. Não. Você não vai ver o Pedro dizer assim, Senhor, derrama a tua presença. Não. A presença de Deus é derramada onde não tem a presença de Deus. Pedro chega na casa de Cornélio. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, vai tirar as dúvidas de Cornélio, vai ensinar acerca de Jesus. Aí a presença, aí o Espírito de Deus desce sobre quem? Sobre os que não tinham. E Pedro fica admirado e diz assim, a promessa de Deus não é só para nós, para o gentil também. Oh, glória! Aí está lá o crente, irmão, batizado nas águas, ceia e tudo, Senhor, derrama sobre mim a tua presença. Olha. O crente que fala línguas estranhas e tudo, Senhor, derrama sobre mim. Não, irmão, você tem que zelar, você tem que ter cuidado para não perder, igual Isaú. 40 anos reinando sobre Israel. Só teve 2 anos com a presença de Deus. 38 anos reinando sem a presença de Deus. Tem gente reinando sem a presença de Deus, irmão. Perdeu, porque não teve zelo. Nós temos que ter cuidado com essas coisas. Nós temos que ter cuidado, irmão, com essas coisas. Deixa eu ver aqui. Olha só. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz assim, ó. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Irmão, se o Espírito do Senhor está sobre mim, então aí há liberdade para Deus operar o seu querer, a sua vontade. Porque a palavra de Deus está deixando bem claro. Aí há liberdade. Poxa, eu não entendo. Eu passei metendo a caixa de operação salvo, vou fazer toda besteira. Não entendo, eu estou na igreja e não consigo me libertar. Olha o que falta na pessoa. Ela está dentro da igreja.
Mas ela não entende que ela é a igreja. E o Espírito de Deus não habita, não é dentro da igreja, não é parede. O Espírito de Deus habita na pessoa. Aí está dizendo, onde o Espírito de Deus está, aí ali, verdade. Eu estou na igreja, mas eu não estou me colocando como a igreja. E o Espírito de Deus não está entre parede. O Espírito de Deus está em mim, em ti, em nós. Então eu estou na igreja, estou vivendo um ato religioso, práticas religiosas, e por isso que eu não consigo ser liberto, por isso que nós não conseguimos ser libertos. Agora, quando o Espírito de Deus entrar e tiver liberdade, já era pecado. Já era maus hábitos. Já era. Já era. O mesmo Cristo que salva é o Cristo que disciplina. Eu vou ler mais uma passagem aqui para nós encerrar. 1 Coríntios capítulo 11. Vamos ver o que diz aqui 1 Coríntios capítulo 11. Versículo 31 e 32. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Irmão, essa profetisa que se dizia profetisa, essa Jezabel em Tiatira, o que mais Deus queria dela, Sr. Adilson? Que ela se arrependesse. Só que ela não quis se arrepender. Aí Jesus diz, vou colocar ela no leito. Agora, veja bem, segundo o que eu li aqui, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32, o que diz aqui, ó? Mas somos julgados e castigados pelo Senhor. Muitas das vezes, Deus nos disciplina. E por que Deus nos disciplina? Porque Deus não quer ver nós julgados, sendo julgados com o mundo, que um dia vai ser julgado por seus pecados e delitos. Que não tem aquele ditado, se eu não quero vir pela alegria, eu vou vir pela... Pelo amor, vem pela dor. Dor. É isso, não vem pelo amor, vem pela dor. Aí Jesus está agora dizendo que vai colocar essa mulher e os demais no leito. Só que para uns não. Para uns não. Olha só o que diz aqui, ó. Para uns não. Versículo 23. Matarei os seguidores dela. E então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e o desejo de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Para alguns, Deus dá oportunidade. Para outro, Deus disciplina. E para outros, Deus mata. Aí pode entrar uma brecha agora, né? Ah, como é que Deus mata se Deus é amor? Irmãos, o que nós podemos aprender, irmão, com esse ensinamento? Que paciência tem limite. Até quando Deus é obrigado a nos tolerar? Até quando Deus é obrigado, irmão, nós vivemos uma vida que achamos que estamos enganando até Ele. Tem limite. A igreja não foi chamada para
estimular desejos, mas para formar santos. Então a igreja não foi, irmão, estimulada para formar desejo, mas para formar santos. A igreja hoje ela se parece mais com o quê? Com o que ela mais se parece hoje? Eu observei um comentário que diz que nós estamos numa geração, que é a geração que estão mais pessoas indo para o inferno, é a nossa geração. É a nossa geração. Você imagina aí, irmão? Nós não estamos, será servindo a Deus conforme a palavra nos orienta? Ou nós estamos servindo a Deus conforme a nossa vontade? E segundo a nossa vontade, eu vou quando der, eu faço como eu quero, tá achando ruim, coloca outro. Mudou muitas coisas. Então, Jesus dá tempo para o arrependimento. Jesus, ele é paciente. Dá oportunidade. Oi? Dá oportunidade. Oportunidade. Hoje eu assim, nos vejo com uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Só que essa oportunidade que nós estamos aqui dentro, irmão, não é só para estar aqui dentro, para não estar lá fora. Não, oportunidade para mudar caráter, personalidade, índole, mudar do velho homem para o novo homem em Cristo Jesus, se libertar do eu, do orgulho, da soberba, da ignorância, da brutalidade. Ou seja, ser transformado pela palavra de Deus. Então, nós estamos com essa oportunidade. Porque lá na frente nós não temos como ter desculpa. Eu não tive oportunidade, ninguém não me ajudou. Nós não temos como ter essa desculpa. Igual essa mulher aqui, irmão. Jezabel, que se dizer profetiza com os seus seguidores. Não tinha como dizer que Deus era ruim, porque o Senhor avisou antes. Estou dando uma oportunidade para ela se arrepender, só que se ela não se arrepender, eu vou colocar ela no leito, os seus seguidores, e vou matar alguns que seguem ela. Mas foi avisado antes. Nós estamos sendo hoje preparados, avisados. Dia a dia nós somos confrontados. Diz. Eu não vou mentir, não. Eu, no começo, eu fazia igreja como visita. Depois eu comecei a aprender, eu ia fazer ela como caso de oração. Pedir perdão pelos erros que eu tinha feito. E mesmo assim ainda pagava muito. E continuo pagando aí. É porque nós aprendemos que foi aquilo que nós aprendemos aqui. Pedir perdão, se arrepender, é uma demonstração que no dia a dia que eu não estou mais fazendo aquilo que realmente eu me arrependi. Né? Me arrependi. Só que Deus é misericordioso. Pedro perguntou, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 70 vezes? 7 vezes, né? 70 vezes? 70 vezes 7 todo dia, né? 70 vezes 7. Só que assim, a Bíblia não mostra, eu vejo muito comentário sobre isso. Eu fico calado. Mas hoje eu vou falar. Eu vejo muito comentário disso que as pessoas dizem assim, 70 vezes 7 no dia. A Bíblia não está dizendo que é no dia. Jesus só responde para ele 70 vezes 7. Jesus não disse assim, 70 vezes 7, só no dia. Está entendendo? Jesus ele dá uma resposta para uma pergunta que Pedro fala. Quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes? Pedro não pergunta 7 vezes
ao dia? E a resposta que Jesus dá é 70 vezes 7. Jesus não está dizendo 70 vezes 7 ao dia. Não, Jesus só está dizendo também 70 vezes 7. Então você imagina aí, Jesus nos perdoa. Certo? Agora vamos lá, irmão. Vamos lá. O senhor Adil chega para mim e diz assim, o senhor disse uma coisa errada. O senhor diz, pastor, me perdoa, pastor, eu errei. Amém, irmão, está perdoado. No outro dia, o senhor Adil fala a mesma coisa, o Miquel. Aí vem para mim, pede perdão, eu vou perdoar. No outro dia, ele pede perdão de novo, a mesma coisa. Vem cá, irmão. Aí já não é mais arrependimento, aí já é um remorso. E um abismo chama o outro. Ou seja, até quando vou ter que tolerar essa mesma coisa todo dia? Agora só que vai ter que entrar o quê? A disciplina. Deus não perdoou o pecado de Davi, mas Deus ele deixou de aplicar a disciplina em Davi? Não. Deus aplicou a disciplina em Davi. Davi foi disciplinado, irmão. Foi disciplinado. Então, irmão, e eu perdoar o senhor Adilson, não quer dizer que ele vai ficar isento de eu disciplinar ele. Entendeu aí? Ó, vou te dar um exemplo aqui para me encerrar. Muitos conhecem a história de José no Egito. Você lembra do copeiro e do padeiro que estavam na prisão com José? Sim. Pronto. Na prisão com José. Aí veja bem. O copeiro e o padeiro, eles estavam na prisão porque eles erraram. Eles fizeram coisa errada e Faraó puniu eles. Tirou eles do carro e colocaram na prisão. Aí todos os dois têm um sonho. Aí José agora vai interpretar o sonho. Para o copeiro, Faraó ia restituir ele no cargo. Ou seja, ia continuar espremendo a uva na taça de Faraó e entregando para ele beber. Só que o padeiro, Faraó não ia restituir ele no cargo. Ia botar ele na forca para se enforcar. Então, o que eu aprendo com isso aí? E o que eu aplico para nós? Que pecamos, muitas das vezes somos disciplinados. E tem o tempo, irmão, de ser restituído no cargo. Tem o tempo, irmão, de ser honrado de novo. Só que nem todos são restituídos. Nem todos são dignos mais de confiança. Faraó não confiou mais no padeiro. E por não confiar mais no padeiro, o padeiro não foi retornado ao cargo dele. Muitas das vezes, irmãos, acontece isso conosco, irmão, erramos, falhamos, e Deus nos disciplina. Pode ser que Deus nos honre de novo, ou não. Mas que a disciplina serve para que nós não venhamos cometer mais os mesmos erros. Nós vemos amadurecer, nós vemos entender, tinha tudo e dei valor nada. Por causa de quê? Por causa do orgulho, do eu, achava que eu era o cara, achava que eu podia mandar, achava que eu podia fazer tudo, achava que eu podia isso, podia aquilo outro.
Você está entendendo? No piscar de olho foi tirado tudo de mim. Irmão, quem exalta é Deus e quem abate é Deus, diante da nossa soberba. Mas veja bem para nós encerrar, está vendo aqui uma igreja quase perfeita? Só que tolerava o quê? Tolerava nela coisas que Deus não estava tolerando. Agora vamos lá, irmão. Será que nós vamos tolerar aquilo que Deus não tolera na nossa vida? Eis a questão. Faça um análise da sua vida, irmão, diante da palavra de Deus. O que Deus não gosta, que eu estou gostando? O que Deus não se agrada do que eu estou me agradando? Do que eu estou aceitando daquilo que Deus não quer que eu aceite? O que eu estou fazendo que Deus não queria que eu fizesse? Abrange várias coisas. Más companhia. As más companhias corrompem os bons costumes. Aí foi lido lá uma passagem que tem certos tipos de pessoas que se dizem irmão, mas vive para o mundo e não vive para Deus. Com esses, eu vou me acompanhar para quê? Se afastar, né? Se afastar, irmão. Não sentar na escarnecedor, não seguir conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores. Antes, nosso prazer tem que estar onde? Na lei do Senhor e na sua lei meditar dia e noite. Amém? Então, paciência tem limite. Deus abençoe a todos. Dê um bom dia para todos. Vamos fazer uma oração de agradecimento. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu pedi, irmão Francisco, para nos levar em oração, orar pelo povo aí da live. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, eterno Pai. Obrigado, Pai, por presença nessa manhã, partilhando esta hora, Pai, por essa oportunidade. Por mais esse ensinamento que possa fazer efeito em meu coração, ao coração de todos aqueles necessitados. E apresentar a todos da live, que essa palavra possa fazer efeito também, Senhor. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar nesse dia, abençoar todos da live, a todos aqueles que necessitam do teu amor, do teu carinho, da tua presença. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Graças a Deus. Se Deus é por nós, quem será por nós? Agindo Deus, Quem impedirá? está terminado, irmão. Deus abençoe a todos.